Olá, tudo bem? Esse é o nosso último estudo sobre o Evangelho de Marcos. Durante 3 meses estivemos estudando esse Evangelho escrito por João Marcos. Hoje vamos enfatizar o último capítulo, capítulo 16. Vamos orar? Grande Deus, nós agradecemos por nos acompanhar durante esses 3 meses, as 13 semanas que estudamos o Evangelho de Marcos. Que a nossa vida seja diferente e que pratiquemos a vontade do Senhor em nossa vida hoje e todos os dias de nossa vida. Nos dá sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Se você tem aí a sua Bíblia, seu guia de estudo, nós vamos para o último estudo do Evangelho de Marcos. Na semana passada, nós finalizamos o capítulo 15, que nos lembrou que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido. Aí ele consulta um soldado certifica que realmente Jesus morreu. Então, as mulheres que estavam ali próximas se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, eu conheço pessoas que, pelo ensino que elas recebem, elas entendem que até a cruz o sábado era guardado, após a cruz, não mais. Mas não foi isso que as mulheres entenderam. Não é isso que o apóstolo Paulo entendeu quando escreve as suas cartas. Elas descansaram segundo o mandamento. Tudo continuou normal quanto ao descanso no sábado. Até Jesus descansou. Em dar ao longo dia de vergonha e tortura, ao introduzirem os últimos raios do sol poente, o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso, no sepulcro de José. Descansava durante as sagradas horas do sábado. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. Agora Jesus descansava da obra de redenção. Então, o sábado é o dia santo, abençoado e dia de descanso. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o memorial da ressurreição, o memorial da morte e ressurreição de Jesus é o batismo. O Jean decide, por livre e espontânea escolha, morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. Então, a ressurreição não está relacionada a dia de guarda. A ressurreição está relacionada ao batismo. Romanos 6. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, passou o pôr do sol, do sábado para o domingo, fizeram ali a compra de aromas. De manhã, bem cedo, no primeiro dia da semana, ainda o sol nascendo, chegaram e a pedra estava removida, o sepulcro estava aberto. E ali um anjo disse: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, como Jesus havia dito, ele ressuscitou ao terceiro dia. O judeu da época de Jesus tem uma contagem inclusiva. Qualquer hora que você pega de um dia, já conta aquele dia. Então, Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, conta a sexta. Descansou no sábado, ressuscitou nas primeiras horas do domingo, 1, 2, 3 dias. A contagem é inclusiva.
As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram, atentas, que passassem as horas de sábado. Não pensavam em sua ressurreição. O sol de suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seu coração. Relembraram entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não destas outras palavras. Não lembravam destas outras palavras. Eu os verei outra vez. Então, Jesus havia prometido, e todas as promessas que Jesus faz, ele cumpre. Lembra da profecia? 70 semanas, 490 anos. Na metade da última semana profética, uma semana 7 dias, método de Deus 7 anos. Na metade dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, Jesus ia morrer na cruz. Então, Jesus cumpriu exatamente a profecia de Daniel 9. 3 anos e meio de ministério, fechando com sua morte. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quantas pessoas viram Jesus ressuscitado de acordo com Paulo? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, Cefas viu, os doze viram, 500 irmãos viram, Tiago viu, e o próprio apóstolo Paulo viu Jesus ressuscitado. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, qual é a nossa esperança de reencontrar os nossos entes queridos que já descansaram? A morte e a ressurreição de Jesus. Assim como nossos entes queridos morreram em Cristo, eles vão ressuscitar na volta de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Por que é vã a nossa fé se Cristo não ressuscitou? Porque a morte de Cristo é parte do plano da salvação. A morte é fundamental, mas ela não é tudo. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Então, iniciou a obra pela morte na cruz. Ele vai terminar a obra pela sua intercessão no céu. Então, Jesus pagou o preço do pecado no ano 31. Hebreus diz que foi único e suficiente seu sacrifício. Hebreus 8 diz que quando ele subiu ao céu, ele entrou num santuário não feito pelos homens, mas feito por Deus. Começou ali a obra de intercessão, perdão de pecados. Hebreus 7, 25 diz que ele vive eternamente para interceder por nós. Daniel 7, verso 13 diz que ele fez um movimento nas nuvens, mas não para a terra, mas do santo para o santíssimo. E iniciou agora a obra de apagar os pecados perdoados e a obra do juízo, desde 22 de outubro de 1844. Quando eu tenho os benefícios do juízo, Hebreus 9, 27, morrendo uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, qual é a missão de Deus que deve ser a minha missão, diante de todo o amor que Ele tem demonstrado por mim, por todo o sofrimento que passou em meu lugar? Ide, portanto, fazei discípulos.
Então, nós convivemos com as pessoas e elas vão se parecendo cada vez mais com Cristo. Vamos até as pessoas, vamos esperar elas virem? Não. Deus diz: você deve ir. Aí você convive com as pessoas, faz discípulos. E depois, a pessoa tem informação, aceita Cristo como Salvador e Senhor, então agora ela é batizada. E aí para o ensino? Não. Você deve continuar ensinando quantas coisas? Todas as coisas. Para quem se envolve na missão de Deus e faz da missão de Deus a sua missão, há uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa promessa acontece no contexto da missão. Hoje nós estamos caminhando também para o fim da nossa Semana da Esperança. Se você não teve oportunidade, no canal Teólogo Jean, você tem acesso ali a todas as mensagens que foram feitas durante essa semana. Mas, relembrando aí sobre o nosso guia de estudo, o Evangelho de Marcos, quem é você após 3 meses estudando o Evangelho de Marcos? Eu aprendi muita coisa. E tudo que eu aprendi tem me incomodado para colocar em prática e principalmente envolver-se cada vez mais na missão de Deus. Que essa seja a minha, a sua vontade e a prática da nossa vida. Envolver-se em ir, conviver com as pessoas, fazer discípulos, conduzi-las ao batismo e não abandoná-las. Continuar a ensinar todas as coisas. Vamos orar? Grande Deus, nós agradecemos porque nos acompanhou durante esses 3 meses de estudo. Pedimos, e não nos deixe esquecer, que o Senhor conta conosco na missão de Deus, preparar pessoas para a volta de Jesus que se aproxima. Ajuda-nos a, no próximo trimestre, agora continuarmos estudando a Tua Palavra, através do Evangelho de João, para ali continuarmos a entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.